Então, eu tenho um interesse muito grande de trazer a Gabi para ela contar um pouco da experiência dela no ano passado. A gente fez uma kite trip, a gente saiu de Jeri, né, e foi até Barra Grande, no Piauí. E a Gabriele, ela veio para essa experiência sem nunca ter participado de nenhum evento da Kite Girls. Então, assim, é de uma importância muito grande para mim trazer ela para contar um pouco dessa experiência de viajar sozinha com um grupo de mulheres que você não conhece, com um grupo que você não está familiarizada, né, que dá aquele medo. Conta pra gente um pouco, Gabi. Eu tinha muita vontade de fazer uma kite trip, mas eu nunca tinha me sentido à vontade em outras kite trips assim para escolher, porque como sempre era muito misto, ou então a maioria das pessoas que iam eram homens, eu não me sentia confortável. Aí quando a Marina lançou a kite trip das Kite Girls, eu fiquei muito animada assim, e até falei com ela logo que foi lançado. Mas eu fiquei esperando um pouco, porque como eu não conhecia ninguém e como eu nunca tinha ido em nenhum evento da Kite Girls, eu fiquei, eu não sei se eu devo ir. Aí passou uns meses, eu falei com a Marina de novo e fechei. Gabi, nesse período de que tu viu a Kite Trip e sentiu interesse, o que tu sentia? O que tu pensava? Eu vou, mas se chegar lá, como é que era o teu pensamento em relação a isso? É que assim, eu já vinha com uma relação com o kite um pouco desgastada, de não conseguir velejar direito. E aí a kite trip foi minha última cartada. Eu disse pra ela, pensando, né? Se não desse certo, eu não ia mais velejar. Então a kite trip eu coloquei um peso muito grande em cima delas. Mas o principal foi a segurança, que a Marina foi me passando quando ela ia me explicando como que ia ser, como que era o percurso. Então isso tudo foi trazendo uma segurança para mim e me convencendo a ir junto com vocês, mesmo não conhecendo ninguém. A gente não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente nenhuma das vezes, né, antes da viagem. E a gente, realmente a Gabi chegou um dia antecedente da trip, a gente se reuniu no Up2, a gente dormiu lá pra saída, né? E foi um momento totalmente novo, a gente tinha mais uma cliente que era de São Luís, tinha mais uma cliente que vinha da Espanha, então eram 3 mulheres de lugares totalmente diferentes, que não se conheciam, que iam se juntar a mais um grupo de mulheres totalmente diferente, que não se conheciam. Então, assim, conhecendo e entendendo essa insegurança, eu quero que a Gabi fale pra gente agora como é que começou sendo a experiência dela no primeiro dia, né? No primeiro dia de kite trip. Primeiro dia de kite trip, a gente saiu do Cumbuco, de manhã bem cedinho, e fomos até o Preá. O percurso de Preá até Tatajuba eu já tinha feito, então eu já me sentia um pouco mais segura em relação a esse percurso. Aí a gente chegou lá no Preá, fez a organização toda para sair, a gente recebeu os kits já. Vocês receberam instruções, foi claro? Com as malhas de identificação e o briefing. De como seria, quais os pontos, quem iria fazer o seu guia daquele percurso, o que a gente podia, o que não podia fazer, o que a gente deveria. E sempre chamando a atenção para nunca passar do guia. Como eu nunca tinha ido para uma kite trip, essa orientação é fundamental. Porque é a partir disso que a gente vai conseguir fazer todo mundo fazer o percurso direitinho, ninguém ficar para trás. Então, depois desse briefing que a gente teve com o pessoal que ia na água, os meninos que iam na água com a gente, e saber o ponto que a gente tinha que sair. Mas como o ponto final não era obrigatório, a gente podia sair a qualquer momento da água, que ia ter um carro de apoio, os meninos, qualquer coisa que acontecesse, iam chegar na gente muito rápido. Então, isso tudo foi me dando uma segurança e me deixando tranquila para não ficar preocupada com o que ia acontecer e só aproveitar o momento. Gabi, partindo daí, desse momento que a gente saiu, que a gente fez o velejo, que a gente realizou o nosso primeiro downwind, quando terminou o downwind, que a gente chegou em Tatajuba, no primeiro dia, eu quero saber qual foi a tua real impressão com tudo isso. Você viu que o que a gente estava vendendo estava sendo entregue, ou aconteceu de chegar lá e não ter guia, e não ter apoio,
ou de não ter a segurança que foi falada. Isso é importante. O que é que você tem para me dizer sobre isso? Depois que, quando eu cheguei em Tatajuba, eu até fiquei um pouco surpresa, porque a gente não tinha visto ainda a estrutura que tinha sido montada na chegada. E tinha vários wind banners sinalizando a chegada. Os carros estavam parados lá, todos para sinalizarem também aonde era a chegada, aonde que a gente tinha que descer os kites. Então, assim, era uma estrutura gigantesca, que se tivessem me falado, eu não acreditaria. Então, foi uma experiência muito incrível. Eu acho que esse primeiro impacto também, dos bugs, dos carros, todos estarem lá na chegada, e a gente saber para onde ir, que horas descer, ter gente ajudando a baixar os kites, a dobrar, fez muita diferença. E naquele momento eu vi que realmente valeu a pena todo o investimento e valeu a pena ter perdido um pouco desse medo de ter ido sem conhecer ninguém e que dali em diante ia ser cada vez melhor. O segundo dia foi um dia também muito diferente. A gente fez um trecho bem legal. Todo mundo já estava um pouco mais relaxado. Como é que foi os teus 2 outros dias de kite trip? Permaneceu assim? Ou teve alguma decepção? O grupo não era legal? Na separação de quartos, aconteceu alguma coisa? Conta mais pra gente da tua experiência nesses outros dias. No segundo dia, o nosso percurso era a gente saía de Camusim, né? E aí era um percurso que eu nunca tinha feito. Apesar de já estar bem habituada com as meninas, com toda a equipe. Mas era um percurso novo pra mim. E aí começou a pesar. Porque daí eu já estava cansada do dia anterior, porque já tinha feito um percurso significativamente longo. E num percurso agora que eu não conhecia e que tinha suas peculiaridades, como todos os percursos na água. Então tinha que ter cuidado com as pedras, tinha que ter cuidado com a quantidade de vento, a qualidade do vento. Só que tudo isso foi passado no briefing. Então a gente já foi para a água mais tranquila. Mas mesmo assim com aquele receio. E eu lembro que no segundo dia eu passei por um cardume. E eu comecei a entrar em desespero. Porque eu escutava os peixes batendo na prancha. E eles pulando em volta de mim. E eu, pronto, é agora. Se eu cair aqui, aí eu fico. Os peixes pequenininhos. Só o desespero mesmo. E eu cheguei acho que até a Baía dos Remédios. Nesse dia. Barra dos Remédios. Mas assim, era um velejo muito tranquilo. E vocês a gente conseguiam ver o carro que estava de apoio na praia? Todo tempo tinha carro? Ou vocês não viam carro? Vocês não viam guia? Como é que era? Assim, a gente, no percurso, eu fiquei sempre, a maior parte do tempo, no meio. Ficamos eu e Tice, que é a menina do Maranhão, que também não conhecia ninguém. E a gente ficou muito treinando a beirinha, que também pra mim é um desafio. Então assim, passava os carros pela gente, mas como tinha gente pra trás, então a gente não conseguia ver todos os carros. Mas a gente via o primeiro carro passando, o carro do fotógrafo também, a gente sempre via, porque eles viravam o carro em sentido ao mar. Então assim, tudo que foi passado no briefing realmente foi acontecendo. Foi o que o programado aconteceu. Então a gente não teve problema em relação a isso. Teve momentos sim que a gente ficou só, mas não por causa da logística em si. Mas porque como era um grupo de mais de 20 pessoas, então não tem como estar o tempo inteiro um guia do teu lado. Mas isso não quer dizer que não tenha gente te olhando, que não tenha gente cuidando. Até porque como o kite a gente consegue ver uma distância considerável. Mas assim, eu lembro que no primeiro dia, até só voltando um pouquinho, que eu lembrei agora. A Tice teve um problema no primeiro dia com o kite dela, e estávamos eu e ela no meio também. E eu acho que assim, não deu 2 minutos, o Ramon estava do lado dela, ajudando ela com o kite. Então, por mais que a gente não veja o guia tá ali.
Ele vai brotar do nada e vai estar do teu lado para te ajudar. Então, como a gente não teve nenhum problema, assim, de alguém perder prancha, rasgar em kite, acidentes, nem nada aconteceu, no segundo dia tava tudo certo, a gente já acabou o downwind bem. E foi maravilhoso. O terceiro dia era até Pitupitá, quem conseguisse passar até Barra Grande. A gente saiu de Camusim também. Esse percurso me pegou. Porque no terceiro dia o vento entrou muito tarde. A gente foi pra praia, acho que a gente ficou umas 3 horas esperando o vento entrar. E como a gente sabe que não depende da gente, não depende da organização, não depende de nada além da natureza. Então a gente teve que ficar esperando 3 horas. Quando o vento entrou, a gente já saiu. Só que eu comecei a orçar muito. Não sei porquê, mas comecei a orçar muito e a cansar. Quando eu cheguei no francês, que é em Purimãs, eu tava bem. Tava cansada, mas tava bem. Só que nisso o sol já tava baixando. Dali até Pitupitá foi um trecho muito difícil pra mim. Porque o sol batia, refletia na água. E eu não conseguia mais distinguir o que era água, espuma, e o que era reflexo do sol. E isso começou a me incomodar muito. Eu tava sem óculos. E isso começou a me incomodar muito. E chegou uma hora que o psicológico começou a pesar muito, 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 muito. E eu só pensava, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Mas eu tava com um guia no meu lado. Fabi tava do meu lado de apoio e guia. Mas eu não queria parar. Eu queria chegar até Pitupitá. E assim eu fui, assim, pensando, vou morrer a qualquer momento. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas quando eu cheguei em Pitupitá, cheguei exausta. Muito cansada. Eu baixei o kite e sentei. Aonde eu parei, eu sentei. E eu só chorava. Só chorava. Era eu chorando, abraçada na Alice, fisioterapeuta que foi com a gente. Era eu sentada chorando aos prantos. Quando vocês chegaram em Pitupitá, então já tinha um grupo lá esperando pela chegada de vocês. Já tinha um carro em Pitupitá esperando a gente. Eu acho que deu assim, uns 5 minutos. Chegou o restante da equipe com os bugs, os outros carros. Então... Mas já tinha gente esperando com água, pra dar o apoio, pra baixar o kite, pra ajudar ele no suporte. Pra ajudar ele no suporte psicológico. Mas foi um desafio. Foi uma experiência, eu digo até hoje pra Marina, que é uma experiência que a gente quer e que eu quero que muitas pessoas vivam. Porque além de ver lugares bonitos que não é pontos turísticos, muitos lugares virgens ainda que o ser humano não chegou. Mas lugares que a gente só consegue ver porque tá velejando. Se a gente não tivesse fazendo esse esporte, a gente não teria acesso. E a superação. Superar todos os limites. Chegar em Pitupitá, pra mim, foi uma superação. E eu tenho um carinho muito grande por esse momento até hoje. Tanto que eu estou ansiosa pela Rota das Emoções, porque eu sei que vai ser mais um desafio. Mas é uma experiência que ninguém tira da gente. Uma experiência que a gente leva pra vida e que a gente quer que mais pessoas vivam. Então é isso. Com esse depoimento, fica o convite para vocês, mulheres, viajarem com a gente, em especial em agosto, do dia 20 ao dia 27, na Rota das Emoções. Esse ano a gente vai fazer uma expedição de kite. São vários dias, mas pode ter certeza que vai valer cada minuto, porque a gente vai estar visitando 3 estados diferentes, Ceará, Piauí e Maranhão. E, enfim, é superação, como a Gabi falou, emoção, alegria, natureza, empoderamento e liberdade. E o acolhimento. Apesar de tudo, pode acontecer qualquer coisa, vai ter alguém ali pra segurar a tua mão. Com certeza.